no Facebook. Agora sim que estávamos aqui sem áudio durante alguns minutos, alguns momentos. Então, muito boa noite a todos. Eu aqui e o meu amigo Hugo Loureiro decidimos fazer aqui hoje um direto quase noturno, quase não, mesmo noturno, mas já quase a entrar na segunda-feira, para falarmos um bocadinho sobre o que se passou desportivamente este fim de semana e não só. Já há um tempo que não fazemos aqui um analisar cenas, que é esta nossa rubrica. Segundo episódio, que começou precisamente por fazermos o rescaldo dos grupos da Champions e da Liga Europa para as equipas portuguesas. Hoje vamos também falar um bocadinho de como será a semana dessas mesmas equipas, agora que vamos entrar em competição nessas taças europeias. Falar também um bocadinho daquilo que foi os desportos ou os eventos desportivos que temos acompanhado, que são diferentes, e contamos também com a colaboração de quem ainda estiver acordado, quem já não estiver aí a preparar essa segunda-feira deitadinho na cama. Meu caro amigo Hugo Loureiro, começamos exatamente por aquilo que foi os eventos desportivos que acompanhamos aqui acompanhaste também durante não diria só durante a semana, mas porque não fazer um rescaldo de tudo que tem acontecido desde o nosso último episódio, que foi já há 2 ou 3 semanas. Diz-me lá, Hugo Loureiro, o que é que se tem passado na tua vida desportiva desde então? Uma catrapada de coisas. Primeiro de tudo, boa noite a toda a gente que nos esteja a ver, que neste momento são igual a 5 pessoas. Obrigado a essas 5 pessoas. E então vamos aqui analisar cenas e falar sobre cenas. Ora bem, o que é que se passou desde há 2 semanas atrás? O Benfica disparou no campeonato, começando já pelo nosso campeonato. O Benfica disparou completamente. Com a vitória 2 sobre o Rio Ave, passa para 5 pontos de vantagem sobre o Porto e o Sporting. É a única equipa só com vitórias, o que de certa forma era expectável, penso eu. Teve lá aquele acidente de percurso contra o PAOK, mas se tivesse corrido dentro das normalidades, acho que o Benfica tinha ganho em PAOK. Naquela primeira parte foi muito boa. O PAOK teve a agradecer ao guarda-redes, ou seja, no campeonato português é isso, o Benfica disparou, está isolado, já está com 5 pontos de vantagem, e o Sporting pode reduzir para 2 porque tem menos um jogo, mas está com 5 pontos de vantagem, isso é que interessa. Em relação ao resto, que é o que sinceramente eu não ligo muito mais do que isso de futebol. Acho que no rugby, tu meteste uma notícia no nosso Face que o rugby está um bocado complicado devido ao Covid. Tem ali uma outra equipa que está complicado devido ao Covid, e acho que isso aí não é só por aí, porque também a Sejonense iria ter o primeiro jogo europeu Em hockey. em hóquei, e não vai poder esse jogo devido ao Covid também. Foi adiado devido ao Covid, ou seja, o Covid começa a manifestar-se e começa a adiar muita coisa, e eu acho que isto aqui não vai ficar por aqui. Acho que isto ainda vai piorar. Como é Mas normal, como é vamos normal. lá ver. Em termos realmente no futebol, que é o que é o desporto rei aqui em Portugal, realmente o Benfica é confirmar aquilo que eu já tinha falado nesse episódio. Quem pôde ouvir em podcast no Spotify ou através do YouTube, ou seja lá onde quer que eventualmente acompanhem estas coisas, eu tinha dito que em condições normais o Benfica, não digo que passearia no campeonato, mas iria ter Sim, algo
uma tarefa algo facilitada dada a qualidade do seu plantel. Ainda por cima o Porto, entretanto, só conseguiu fechar algumas daquelas que provavelmente serão as suas principais contratações no final do mercado. Tivemos um Porto Sporting ontem, que eu, devido aos compromissos também desportivos, não pude acompanhar, mas já pude ver os resumos, e que foi talvez um dos clássicos, na minha opinião, mais mal jogados dos últimos anos. Sim. Mas que teve 4 golos e que acabou por ter a sua emoção, porque foi já em cima do apito final quase que o Sporting empata. Golos, casos... sim, bons golos, pelo menos um do Corona. O do Corona, sim. Uma exibição de grande nível do jovem Pep, que é um jovem que está a surgir agora. Exatamente. Que o Porto descobriu no Real Madrid, na Turquia. Exatamente. As coisas estão tão bem no Porto que o melhor jogador tem 37 anos. Pronto, mas algo expectável também. Depois os reforços que entraram também, à exceção do Zaidu, não entram muito bem. Eu falei com um colega meu que disse que neste momento o Porto está a iniciar a pré-época, a pré-época 2.0. Sim, acaba por ser um bocadinho isso. Pronto, mas contente por ver o Nakajima no banco, finalmente. Pronto. E é um bocadinho isso. Relativamente ao Reguilón que falavas há bocadinho, que não é se calhar aquilo que o desporto mais acompanhado, mas colocamos uma noticiazita no nosso Facebook de que havia aí Covid, e foi das que teve mais interações e mais visualizações. As notícias negativas surgem sempre, mas o Reguilón foi dos desportos amadores, por ser uma modalidade de alto risco, aquela que inicialmente sofreu mais, inicialmente e agora também, mas aquela que teve que se organizar mais. Além dos delegados de saúde, tem um responsável Covid em cada equipa, que trabalham em articulação com eles. E este jogo não foi realmente, este jogo da Académica com o CDUP não foi o primeiro a ser adiado. Por cada jogo adiado são dois, porque além do campeonato principal eles têm a Taça Challenge, que é uma espécie de competição entre exatamente as mesmas equipas, mas com os jogadores, não é bem equipa B, mas é os jogadores reserva, digamos assim. E portanto não só o jogo dos séniores, o jogo das equipas principais é cancelado, como o outro também, porque acabam por ser jogadores que treinam todos juntos. Portanto, é uma situação que acaba por ser normal e que é para defender toda a gente. De resto, a jornada do Reguilón foi a quarta de um campeonato que está dividido por grupos esses que são zonas para minimizar deslocações. Portanto, a Federação Portuguesa de Reguilón, que tem tido uns períodos um bocadinho conturbados naquilo que é a parte da direção mesmo, com muita, não diria conflitualidade, mas sempre um bocadinho mais instável do que aquilo que seria desejável nos últimos anos. A verdade é que conseguiu organizar aqui uma coisa muito bem estruturada, e houve jogos. Os grupos são 3, portanto só há praticamente um jogo por grupo. Portanto, neste caso tivemos o grupo A, B e C, onde houve jogos. Benfica-Belenenses, em que o Benfica perdeu por 7-67. O Cdul com o técnico, que a equipa do técnico venceu por 24-16. Um resultado que já na primeira jornada, portanto na primeira volta foi ao contrário, ganhou o Cdul. Se não estou em erro, vi esse jogo em direto, já nem me lembro muito bem. A agronomia perdeu com o direito no grande jogo, se calhar, da jornada, por 15-29. Portanto, as equipas da casa perderam todas. Mas o rugby continua e apesar do Covid, continuará, como também todas as outras modalidades. Exatamente. Pena a questão da Sanjonense, também falamos, que foi algo que eu vi hoje à tarde. Não é só a Sanjonense, todas as equipas da competição que a Sanjonense está envolvida na Europa param, não é só a Sanjonense, são todas. No caso da Sanjonense falamos porque tratava-se de um jogo que nós íamos querer acompanhar ao vivo e fazer uma reportagenzinha, porque marcava o regresso da Sanjonense aos palcos europeus depois de décadas de ausência. E acaba por ser uma pena, mas é o que vai acontecer. E depois temos aqui e ali
jogos que vão, em todas as modalidades, que vão sendo também suspensos por causa do Covid. Mas isso parece ser a nova realidade e nós só vamos ter que saber lidar. Exatamente. Pronto, relativamente àquilo que tem sido o campeonato português de futebol, que é o principal, as coisas estão como estão, já falamos sobre elas. Surpreende-me um bocadinho negativamente, ou talvez não, também fruto daquilo que foram as saídas, as dificuldades que o Famalicão tem tido. Ainda hoje empata 3-3 com o Farense e esteve a perder. Surpreende-me também, de certa forma, apesar de já ter, e já referimos aqui que o Benfica está muito forte, a facilidade com que acaba por passar com o Rio Ave, que é sempre uma equipa que costuma pelo menos causar problemas. Pronto, eu vi o jogo e facilidade é mesmo sim, o nome. Sim. E pronto, acho que o que nos interessa talvez agora seja olhar um bocadinho para os duelos que vêm aí, europeus, começar pela Champions, onde o Porto vai ter uma deslocação muito complicada, talvez a pior deslocação deste grupo, que é precisamente a Manchester, para lutar com o poderosíssimo Manchester City. Loureiro, o que é que tu achas que vai acontecer nesse jogo? Eu, na altura, quando nós fizemos o analisar cenas da fase de grupos da Champions e da Liga Europa, eu disse que eu gostava que o Porto fosse lá primeiro, devido a toda esta incerteza de Covid e de não haver adeptos. Isso é a primeira coisa, e porque eu acho que o City não está a jogar muito bem neste momento. E neste fim de semana ganharam 1-0, mas foi um jogo sofrível. Também foi contra o Arsenal, tudo bem, também é um grande da Inglaterra, mas foi um jogo muito sofrível pelo Manchester City. Eu vi o jogo e o City não é aquele City de há 2-3 épocas atrás que parecia um rolo compressor. É um City ainda a adaptar-se a coisas que eu nunca pensei que o Guardiola... Eu acho que o estilo Guardiola está a mudar um bocadinho. Eu já não quero aquele tiki-taka, já não quero aquele jogo de posse, claro que ele ainda existe, mas acho que é um jogo muito mais vertical. E acho que os jogadores ainda estão a adaptar a isso. E isso pode ser bom para o Porto, embora eu não acredite. E como portista, quero que o Porto vá lá e faça um grande resultado. Mas vai ser um jogo muito difícil. E o Porto em Inglaterra nunca está lá muito bem. Verídico. Trata-se de um jogo quase impossível, para a minha opinião, também como portista, será um jogo, mas há que saber ver as coisas. Há uma parte de mim que acredita que é possível ir lá buscar pontos, não é? Mas há uma parte, se calhar, mais realista de mim que sabe que, ainda por cima, com um plantel que, ainda que o 11 pouco tenha mexido, a verdade é essa, mas um plantel que se está a renovar, digamos assim, e nem diria renovar, porque muita da malta que chegou é emprestada. O Porto vai ter muitas dificuldades. Acho que não há ninguém que esteja racionalmente a apostar, a pôr dinheiro na vitória do Porto. Portanto, acho que é quase uma obrigação sermos realistas e assumir que se trata de 3 pontos que teremos que ir buscar ao outro lado. Sim. É como eu digo, o City não está a jogar muito bem. Mesmo no início desta época não está, não sei, não é o City das últimas épocas. Mesmo o ano passado eles tiveram um Liverpool incrível em Inglaterra e tornou difícil para qualquer equipa ser campeã em Inglaterra. Mas mesmo assim o City jogava bem, jogava bom futebol. E este ano, mas mais para o fim da época, já depois disto extra, depois do Covid, o City ainda não se encontrou. Ainda não é aquele, é como eu digo, não é aquele rolo compressor como sempre foi. E isso pode ajudar o Porto. Embora eu ache, sinceramente, que o Porto dificilmente ganhará lá. Deus queira que eles nos deem 22 lapadas na cara, que eu não me importo. E acredito também seja a primeira vez que o Sérgio vai colocar reforços no 11. Acredito que vá haver ali algumas mudanças. Por exemplo, o Marega jogará titular. Eu punho o Carraça. Isso não podes, não foi inscrito. Mas eu punho na mesma. Só para assim, perdíamos, mas era só por 3-0. Eu punho o Carraça. Não só foi para inscrito. isso. Mas acho que o Marega para a turbulência não funciona. O Marega precisa de jogar de trás para a frente, não pode jogar de frente para trás, como se costuma dizer.
acredito que ele também vai jogar ali, mexer ali um bocadinho no meio campo. Acho que faltou contra o Sporting, principalmente na segunda parte, faltou ali um patrão no meio campo. Fez falta o Danilo. Podem dizer o que quiserem do Danilo, mas fez falta ali um Danilo, fez falta ali um tampão. E um organizador defensivo ali no meio campo do Porto. Só dizer às pessoas, aproveitar aqui esta pequena pausa que o Loureiro fez, que as poucas pessoas que nos estão a ver, que gostamos muito delas, e se elas quiserem mandar uma dica qualquer, podem mandar. Loureiro, estavas a dizer que faltou um patrão no meio campo do Porto. Sim, falta um patrão no meio campo do Porto. Acho que chegou um certo ponto, o Sporting entrou mais forte, a segunda parte também é normal. Um bocadinho se calhar revoltado com a última situação do jogo, que foi aquele penalti que foi marcado, e depois que voltaram atrás com a decisão, que para mim, sinceramente, acho que não é penalti. Podem falar da entrada do Zaidu na primeira parte, e podem-se falar ali no vermelho, aí se calhar dou alguma razão, mas aquele penalti para mim não é penalti, porque senão qualquer dia voltasse a tornar em basquete. Isso não. Mas na segunda parte faltou ali qualquer coisa ao Porto, defensivamente, principalmente no meio campo. O Sérgio Oliveira não funciona como trinco, e estavas com 3 jogadores que gostam de ir e vir, que é o Sérgio Oliveira, o Uribe e o Otávio. E depois eu acho também que o Sérgio Conceição mexeu mal na segunda parte, ao contrário do Rui, do Ruben Amorim, que até mexeu benzinho e tem lá miúdos que correm e gostam de correr e querem mostrar serviço. O Porto, acho que ele mexeu mal. Acho que o Tony Martínez ainda é muito cedo para entrar. Eu percebi a ideia dele, tentar segurar o jogo lá na frente, mas eu acho que o Taremi funcionava melhor, e eu nunca tinha posto Filipe ontem. Ontem tinha posto Nakajima em vez de Filipe, tinha entrado Nakajima. E o Otávio deveria ter saído mais cedo. Ontem não foi o melhor jogo do Otávio. Mas pronto, é o que é. Eles no fim lá empataram. Mal para nós, bom para eles. E ficou assim. Mas um explique no Varandas, do Varandas na conferência de imprensa. Mas pronto, isso já estamos habituados. É normal. Pronto, isto nós estamos um bocadinho ressabiados. Mais o Loureiro, que eu agora nem ligo nada a futebol. Exatamente. E pronto. Perder contra uma equipa que nem sequer tem treinador é para dar mal. Estamos a brincar, está bem? Estamos a brincar. Até porque o Porto não perdeu. Então, e continuando nas Champions, deixa-me só dizer aqui nas Champions, temos aqui grandes jogos esta semana. Não são entre equipas portuguesas, não queres saber. Sim, mas temos um Paris Saint-Germain Manchester United, temos um Bayern Munique Atlético. Acho que estes aqui são os 2 melhores jogos, exatamente. São os grandes jogos, acho que são estes 2. Jogos a ver, porque acho que vai sair daqui boas coisas. Olha, deixa-me só perguntar-te sobre, voltando a equipas nacionais. No dia 22 vamos ter 2 jogos. Logo às 6 menos 5 da tarde, que é o horário mais aleatório de sempre. Temos um Benfica Lech Poznan, que será na Polónia, portanto um Lech Poznan Benfica. O Benfica vai se manter à sua imagem, que tem mostrado aqui em Portugal uma equipa quase implacável, e vai trazer 3 pontos da Polónia. Ou tu achas que este Lech, em casa ainda por cima, pode causar dificuldades ao Benfica? O Lech, que já fez 4 jogos na Liga Europa este ano, venceu todos, marcou 13 golos e sofreu só 1. Pelo menos é o que me diz aqui estas estatísticas que eu estou a consultar. Estou aqui a tentar perceber contra que equipas foi, mas com estes nomes isto não deve ter sido provavelmente contra o Manchester United nem contra o Arsenal. Mas o que é que tu achas que vai traduzir-se este embate? A estas equipas eu acho que vai faltar aquilo que nós falamos outra vez, que é assistência. Acho que vai-lhes faltar público que os ajude um bocadinho. E depois também vai faltar o chip que o Jorge Jesus colocar nos jogadores na quinta-feira. Porque se o Jorge Jesus quiser ganhar a competição, tem que colocar logo desde o início o chip no Jorge Jesus que ouviu o nosso primeiro episódio, e eu disse que tinham que assumir, que o Benfica só tinha que assumir que era candidato à Liga Europa. Ele ouviu,
ficou com medo para o ter desmascarado e assumiu que era candidato à Liga Europa. Vai tudo depender daquilo que o Jesus quer desta competição. Aliás, se o Jesus quiser ganhar a Liga Europa, o Jesus consegue facilmente chegar uns quartos, meios finais. Ele mais tarde ligou-me e disse: "Opá, Sérgio, desculpa, eu realmente estava a tentar reprimir aquele sentimento dentro de mim, mas percebi, obrigado por me teres dado a força suficiente para eu ter admitido." Opa, vai tudo depender daquilo que o Benfica e que o Jesus quiser fazer na Liga Europa. Se quiser, porque o Benfica, se quiser ganhar a Liga Europa, claro que vai sempre depender das equipas que vão dizer das Champions, e mesmo a Liga Europa tem aqui algumas equipas complicadas. Ir ao Holanda ao PSV não é fácil. Tens o Tottenham, que incrivelmente hoje a ganhar 3-0 conseguiu empatar 3-3. Mas já ali um gol também, que o gajo nunca marcava aquele gol, podia fazer mais de 1000 remates. Exatamente, tens sempre equipas complicadas agora. O Bayer Leverkusen, que ano passado arrumou o Porto com uma facilidade enorme. Toda a gente arrumou o Porto com uma facilidade enorme. Não queria estar aqui, percebes? Olha, este Lech Poznan tem um jogador português, curiosamente, estava aqui a ver. Tem um gajo tem o Pedro Tiba, que é um rapaz que apareceu na Primeira Liga no Setúbal, depois esteve no Braga, ainda fez uma época no Braga. A última vez que o vimos foi no Chaves, e está desde 2018 no Lech. Tal como muitos jogadores, foram muitos jogadores para a Polónia nos últimos anos, incluindo o Guima, que nós conhecemos do Oliveirense, dos Júniors do Oliveirense e dos Séniors depois. Curitiba, que é o Podolski português. Claro. Parece muito Podolski mesmo. Sim, por acaso, que olhar para a fotografia, cara de um com o do outro. Não é o Podolski? Por acaso não. Mas pronto, disseste, não te vou desmascarar perante milhões e milhões de pessoas. Eu acho muito parecido ao Podolski. Olha, depois temos, no mesmo dia, mais tarde, 2 horas e 5 minutos, que estes 5 minutos das 17h55 fazem toda a diferença. São muito importantes. Temos um Braga AEK, portanto, este sim é em Braga. Portanto, um AEK que já é quase tradição calhar a equipas portuguesas. Não me lembro de ver a jogar contra o Porto várias vezes nas Champions e tudo. E um futebol grego que importa muitos portugueses, sempre, e o AEK não é exceção, sendo que português é a segunda maior nacionalidade dentro do plantel do AEK, com 4 pessoas. Uma delas, um conhecido do Benfica, o Nelson Oliveira, lá na frente, não é? Mas depois temos também o André Simões e o Paulinho e o Helder Lopes. Mas claro que o nome mais forte destes portugueses que nós conhecemos mais é, claro, o Nelson Oliveira. Exatamente. Futebol grego que tem sempre alguma qualidade muito mais na raça do que na técnica. Um AEK que neste momento na Liga Grega tem 2 vitórias, um empate e uma derrota. Fez 2 jogos na Liga Europa que venceu os 2 contra o Wolfsburgo. Já tínhamos falado disto na semana passada ou há 2 semanas, que era uma curiosidade aqui. Se calhar o AEK à partida não era um favorito a arrumar o Wolfsburgo, mas acabou por acontecer. Venceu, vem de um empate precisamente com o PAOK, antes deste jogo com o Braga. Braga a vencer, em princípio, não é? Seria a minha aposta. Sim, e o Braga tem vindo a subir, não é? A crescer. Também depois de perder com o Porto. E mesmo com o Santa Clara só podia. Mas também com o Santa Clara aquilo foi um autêntico massacre. Eu vi o jogo e aquilo foi um massacre. Eles podiam estar lá o dia inteiro e não marcavam um gol. Nem é mais uma ou duas, já era o dia inteiro. Mas o Braga, eu também vi um bocadinho do jogo ontem. Foi ontem, do Braga. Acho que sim, acho que foi ontem que o Braga jogou. E eu estive a ver um bocadinho o jogo. E o Braga tinha muita ocasião de gol. Muita ocasião de gol. Um futebol muito bonito, um futebol muito atrativo, tal e qual como o Carvalhal gosta, bolinha no chão, nada de pontapé para a frente. Claro que não. A nível nacional é muito complicado porque os 3 grandes, vamos falar, os 3 grandes dominam a cena, e para o Braga anda-se sempre ali nos últimos anos, nos últimos 10 anos, para aí, anda-se ali a meter no meio deles. E a malta gosta disso, mas o Braga é uma das equipas que eu acredito que até vá longe. Equipas portuguesas que vão longe na Europa, eu acredito que o Braga vá.
O Braga está a começar a jogar muito à bola. Tem um grupo interessante, vai depender do que conseguir fazer. O problema do Braga sempre é que, na minha opinião, não é? Falha muito naqueles momentos decisivos. Porque sabes, aliás, eu não estou a perguntar se sabes, estou a dizer que sabes. Um campeonato quando é muito polarizado, como é o nosso, portanto tens ali, falamos sempre em três grandes, e eu peço às pessoas que me desculpem, mas é quase só por cortesia, porque a verdade é que o Sporting tem morrido muito. Este ano pode ser que não, eu gosto do plantel do Sporting até. Portanto, mas acho que vai ficar curto. Mas eu acho que o que vai acontecer este ano é que nem o Sporting nem o Porto se vão conseguir aproximar. No entanto, o que acabaria por acontecer é que talvez seria o ideal que o Sporting chegasse à frente, porque o que acontece com estes campeonatos muito polarizados é que depois tu, para conseguires acompanhar os da frente, neste caso os dois da frente, tu tens muito pouca margem de erro. E o que acontece é que o Braga anda sempre na luta, rouba pontos aos grandes e tal, mas depois empata em casa com o penúltimo ou uma coisa qualquer e perde o comboio. Sim, e a verdade é que o Braga tem um grupo que pode dar para ficar em segundo ou em primeiro, mas é preciso terem atenção a estes jogos porque, por exemplo, empatar em casa com qualquer um das outras duas equipas mais acessíveis, como é o caso imediatamente agora do AEK e mais tarde do Zória, pode comprometer as aspirações do Braga. Sim, o Braga tem de ganhar os jogos em casa contra essas duas equipas, depois contra o Leicester é o que for. Sim, exatamente. Agora, e a nível interno, o Braga tem duas derrotas, tem que recuperar dessas derrotas e recuperar os pontos mais à frente para se manter na luta por lugares europeus, eventualmente, porque não? Acho que o Porto e o Sporting vão perder pontos suficientes para que o Braga se consiga intrometer na luta, talvez por um apuramento a um dos playoffs da Champions, e está na luta, tem um plantel interessante, um plantel com muitos portugueses, que é uma coisa que não se vê, e com alguma qualidade, com bastante qualidade, e que pode fazer acontecer coisas, não sei. Sim, eu acho que o Braga o Porto está num grupo muito complicado na Champions. Não vale a pena dizer que não, porque está. O Benfica tem a obrigação de passar na Champions na Liga Europa em primeiro, e o Braga, não vou dizer que tem a obrigação de ficar em segundo, porque em primeiro eles têm o Leicester, não tem no grupo deles, salvo eu. Desculpa, quem? O Leicester está no grupo do Braga. Está no grupo do Braga, sim, vamos falar disso. Exatamente. E pronto, é aquele clube em que o Braga pode sentir algumas dificuldades, porque é uma equipa da Liga Inglesa, é uma equipa que tem crescido muito nos últimos anos, mesmo a nível internacional, e é bom para o Braga jogar contra essas equipas também, e também ver até que ponto é que eles conseguem lutar ou não para igual com essas equipas. Mas aposto no Braga em segundo, e acho que o Braga pode até, com um bocadinho de sorte, conseguir passar mais alguma fase da competição, porque é como disseste, tem uma equipa muito jovem, tem muitos portugueses, tem muitas opções. Acho que o Braga tem um plantel vasto, com muitas opções, em que o Carvalhal, e opções de qualidade, em que o Carvalhal pode rodar ali um bocadinho e não perde qualidade, e pode fazer um brilhante nesta Liga Europa. E a ponto, como tu disseste no início, quando começamos a ponto numa vitória do Braga, não muito fácil, porque equipas gregas, como tu disseste, é mais na base da força e da garra, mas aposto na vitória do Braga também por 2-1, e aposto numa vitória fácil do Benfica lá na Polónia. Em relação ao Porto, é o que a gente já falou, é que o nosso Senhor Jesus que nos ajude. E vamos lá ver o que é que acontece na quinta-feira. Ok, Loureiro, acho que cobrimos tudo aquilo a que nos propusemos. Não sei se tens algum destaque assim extra. Claro que a gente aqui fala mais de futebol sempre, porque eventualmente aquilo também está mais aí na berra, mas não sei se tens alguma coisa que queiras destacar a nível desportivo extra bola, porque basicamente hoje falamos só de futebol e rugby, mas... O ciclista, o João. Exatamente, estava a faltar aí, o nosso português que está de cor-de-rosa, hoje pelos bichos sofreu imenso, mas ainda está na frente. Perdeu 30 segundos para o segundo classificado. Não interessa, mas já os tinha ganho noutros dias e eles estão lá para se perder. Está lá a 15 segundos, tem 15 ou 16 segundos de vantagem neste momento para o holandês, salvo eu. Eu sinceramente não sigo muito o ciclismo.
Esperemos que da próxima vez que a gente faça um analisar cenas esteja a analisar A vitória dele no giro, ou então um excelente segundo lugar. Eu acho que o segundo lugar já ninguém lhe tira, porque o terceiro já está a 2 minutos e 50 e tal. Eu acho que não estou a mentir naquilo que eu estou a dizer. É como eu digo, eu não sigo isto, muito pelo contrário. Mas pronto, devido ao nosso Tuga estar tão bem classificado, acho que 90% dos portugueses que não seguem a ciclismo começaram a seguir. E neste momento ele está a 16 segundos de vantagem sobre o segundo, que é o holandês, e tem 2 minutos e 50 e tal sobre o terceiro. Por isso eu acho que o segundo lugar, acho que muito dificilmente ele perderá, mas era muito lindo ele ficar em primeiro, porque primeiro é Tuga e é isso que a gente quer. Exatamente, eu estou aqui E segundo porque merece, pá, no ciclismo, Exatamente. um gajo que se mantém à frente durante 13, acho que são 13, que ele já vai segundo, exatamente 13. 3 etapas numa prova com esta dureza, merece. Exatamente. Pá, Eu se não sei fosse, se estou... se fosse francês não merecia. Os franceses Eu não. não sei. Eu estou aqui a ver no Facebook agora do Giro de Itália. O João Almeida está em primeiro, então. O Kelderman está a 15 segundos. E o Hindley está a 2 minutos e 56. Ou seja... Vamos ver, não é? É muito complicado. Ainda por cima, eu estive a ler, é a primeira grande competição dele. Um miúdo com 22 anos. Estar a lutar por um Giro de Itália. É incrível, é incrível. Exatamente. É Eu muito bom. com 22 anos estava a lutar para quê? Pá, não sei. Eu com 22 anos não jogava sequer futebol amador, quanto mais... Pá, eu com 22 anos eu andava a fazer o quê? Estava para jogar rugby e no ginásio. Era a minha vida. Trabalhava também, estava a jeito. Mas era. Exatamente, era mais isso. E Mas o homem pronto. anda ali a lutar para ganhar Claro, um estás a Giro ver? na Andar de primeira bicicleta. grande competição dele. Exatamente. Minha gente, eu destacaria o quê? Não destacaria. Destacaria a vitória da atleta Sara Pinto no apuramento de CrossFit que houve na semana passada. E porquê é que eu estou a destacar isso? Porque eu próprio sou atleta de CrossFit, um dos melhores a nível nacional. Não sei o que é que estás a rir. Bem, agora a sério. Estou a destacar isso porque amanhã sai a nossa conversa precisamente no nosso canal YouTube com a Sara, que é uma das melhores atletas de CrossFit nacionais. Já representou Portugal nos CrossFit Games do ano passado, nos Estados Unidos, e tem-se mantido desde que começou a sua carreira no topo daquilo que é o desporto em Portugal, o CrossFit em Portugal, sempre ali na luta com as melhores. A verdade é que as suas adversárias, as suas rivais diretas vão e vêm, mas a Sara vai se mantendo lá em cima. E amanhã sai a primeira parte da nossa conversa com a Sara. E queria também destacar o grande campeão dos lances livres a nível nacional neste momento, que é o Mário Moreira. Que inaugura a nossa rúbrica Fora de Jogo, em que nós conversamos com alguém que não faz parte do desporto e depois desafiamos essa pessoa a fazer 6 lances livres. Eram 5, mas como o Mário fez 6, são 6 agora. Pediu para ganhar tudo. Tudo isso já está no YouTube. Vocês podem ver, podem subscrever em youtube.com/balneário canal. Podem ir a www.canalbalneario.pt e a partir de lá aceder a todas essas páginas e esses conteúdos e ir acompanhando. Nós vamos continuar aqui deste lado a acompanhar tudo que é desporto em Portugal. Podem seguir a nossa paginazinha que há de cair lá sempre alguma coisa. E temos aí também novas coisinhas, mais ou menos surpresa para lançar. Portanto, minha gente, acompanhem-nos que nós também nos acompanhamos. Isto é quase filosófico. E não sei se o Loureiro quer dizer mais alguma coisa antes da gente ir embora, Loureiro. Não, podia falar. Não, básico, está tudo. Não, Pronto, eu ia falar aqui de coisas. Não, eu ia falar de coisas estrangeiras, mas não vale a pena. Não, pá, nós não falamos coisas estrangeiras aqui. Não vale a pena. As únicas coisas estrangeiras que nós falamos aqui são coisas estrangeiras que eventualmente venham jogar a Portugal ou exatamente. Pá, não. E se querem ver coisas. Querem, pois,
Querem ver coisas estrangeiras? Pá, vocês vão, Bom, ao outro lado. paguem Sport Exatamente. TV, que aquilo é fixe. Ou então metam uma cena que anda agora aí, que é o Gato Net, que é uma expressão que eu importei do brasileiro. Que pá, é aquelas televisões que nós sabemos que vocês têm, mas que não dizem nada a ninguém, aqueles sistemas, né? Que nós sabemos como é que é isso. Pronto. Eu não tenho. Pá, tenham isso. Eu Se pago quiserem Sport TV. conteúdo português em condições sobre atletas portugueses que lutam todos os dias, apesar de terem um trabalho das 9 às 5 ou outra coisa qualquer, para dar o melhor no seu desporto, Balneário é de graça. Só tem que deixar a subscriçãozinha no YouTube e estamos aí forte para vos ir transmitindo notícias. Posso dizer uma coisa também que eu me esqueci agora. Foi ainda por cima de um vizinho nosso, a grande vitória do Espinho sobre os Chaves para a Taça de Portugal. Exatamente. Acho que foi a primeira grande surpresa da Taça, foi essa, o Espinho ganhar aos Chaves por 1-0. Pronto, dar os parabéns ao Espinho por esse feito e que continue. E continue essas forte. equipezinhas mais pequenas consigam E fazer a também, festa da taça que uma equipa que foi nossa convidada já por 2 vezes nos nossos diretos, Vilar de Perdizes, uma aldeia de 400 habitantes mais ou menos, na Raia Transmontana, que conseguiu arrumar, da Distrital de Vila Real, que conseguiu arrumar o Vianense, em casa do Vianense, também na Taça de Portugal. E o teu Vila Real para que deu muito que fazer outra casa o nosso Vila Real que foi roubado. Não se admite como é que Isso, eu não vi o jogo, foi que estava não a ver teve o jogo. hipótese, não teve Não hipótese. posso dizer. Aquilo chega-se a uma altura em que já não dá para andares a correr Não, atrás daquela gente. Mas Mas assim, pronto. Não, batalhou não. e Foi um bom jogo, foi um bom sonho. Estive a ver em direto Exato. aqui, mas não dá. Casa Pia, depois chega-se a uma altura em que os valores individuais vêm ao de Exatamente. cima. Pronto, Exatamente. minha gente, aproveito para vos desejar uma excelente semana, está bem? Que a minha também vai ser de certeza muito boa, a de Loureiro também. Vai, sim, senhor. E pronto, e é isso. Não vamos estar aqui a inventar. Nós não somos aqueles gajos, nós não quer saber. Não quer saber. Isso. Acabou. Já só estou à procura do botãozito para fechar isto, que eu tenho para as 50 páginas abertas. Até à próxima e tchau. Também já não está ninguém a ver. Beijinhos. Portem-se bem, beijinhos, até logo.